Na aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria psicossexual. A teoria psicossexual é a teoria psicanalítica do desenvolvimento e é chamada de psicossexual porque vai trabalhar de acordo com como a libido está se comportando em cada idade da criança. Então, lembrando que libido é energia sexual e, portanto, a teoria psicossexual vai trabalhar com o funcionamento dessa libido no decorrer do crescimento da criança. A primeira fase da teoria psicossexual chama-se fase oral e ela vai de 0 a 12 meses, ou seja, no primeiro ano de vida da criança. Quais são as características dessa fase? Então, a fonte da pulsão ou a fonte do impulso, que é o local no corpo da criança, que vai gerar mais prazer, que vai ser o local através do qual ela vai se relacionar com o mundo externo, é a região da boca e do trato digestório superior. Por que a gente sempre deixa claro que não é só a boca? As pessoas acham que é só o lábio, mas toda a parte da língua, da deglutição está envolvida na satisfação dessa criança. Se nós lembrarmos lá da teoria do Spitz, o Spitz também vai falar desse primeiro ano de vida. Então o Spitz vai dizer que a relação com outro ser humano é o que vai garantir que essa criança tenha um alimento, por assim dizer, afetivo necessário para o seu desenvolvimento. E a forma de contato desse corpo, desse bebê com o mundo externo se dá através dessa região. O objeto. Quando nós falamos de objeto em psicanálise, para a gente entender esse conceito de objeto, o objeto para a psicanálise é aquele o qual o organismo vai buscar para encontrar então a sua satisfação. Nós sempre estamos nos relacionando com os nossos objetos. As nossas relações objetais, elas pressupõem uma satisfação, uma busca de satisfação. Sem entrar naquela ideia de que o relacionamento é, entre aspas, egoísta, de que é um relacionamento por interesse. Não é interesse, é satisfação. Todos nós, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos amorosos, nos nossos relacionamentos familiares, nós temos necessidades que estão sendo satisfeitas através dessa relação. Então, o objeto durante a fase oral, a gente diz que é um objeto parcial. Por quê? Nos primeiros 6 meses de vida do bebê, ou de todos nós, a visão ainda é bastante limitada, Ela vai se desenvolvendo com o tempo, o cérebro ainda não está desenvolvido, o cérebro vai se desenvolver muito ainda depois do nascimento. Então, a percepção que a criança tem do mundo externo é muito pequena. Então, ela pouco percebe que existem outras pessoas ou que existem coisas nesse mundo, que ela está diferenciada desse mundo. Então, nós temos 2 tipos de objeto na psicanálise, o objeto parcial e o objeto total. Na fase oral, o objeto é parcial, a gente fala que é o seio, como aquele que representa o processo de amamentação. Então, esse seio pode ser, é uma representação, é simbólico, pode ser o seio mesmo da mãe, pode ser o seio de uma outra mulher que está amamentando, pode ser uma mamadeira, pode ser qualquer objeto ou dispositivo que faça essa função. A finalidade na fase oral, qual que é a satisfação que essa pulsão está buscando? A gente fala que é uma satisfação dupla, que é o alimento, então aquilo que a criança precisa para sobreviver fisicamente, e também a satisfação dessa libido. Então é uma dupla satisfação. E essa satisfação da libido, ela acontece tanto através do contato com esse objeto, ou também de forma autoerótica. Por exemplo, algumas crianças vão ter mais necessidade de satisfação do que outras. Então, uma criança que mama no peito, então ela já está alimentada, a mãe já não tem mais leite ou já acabou a mamadeira, e essa criança continua sugando. Ela continua sugando o bico do seio, ou ela vai colocar o dedo na boca, ou ela mesmo dormindo está fazendo um movimento de sucção. Então, é uma criança que, além do alimento, ela tem uma parcela, um quanto de satisfação ainda para ser resolvida através do seu próprio corpo. Por isso que nós, psicólogos, não somos tão avessos ao uso da chupeta, por exemplo. Nós reconhecemos ou acreditamos que algumas crianças precisam de algo a mais, precisam de um tempo a mais fazendo a sucção para se acalmar, para sentir prazer, para satisfazer essa pulsão. Então, a gente tem, assim,